Olá, a gravação que você vai assistir agora é do encontro que aconteceu no dia 24 de maio de 2023. Nós conversamos novamente, como no encontro anterior, sobre a seção 1 do capítulo 16, que é a verdadeira empatia. Esclarecemos mais alguns pontos por ali e a gente espera que seja bom para você, que ajude você a entender um pouco mais o que um curso em milagres está nos ensinando. E se for assim, por favor, ajuda a gente dando um joinha, fazendo um comentário aqui e se inscrevendo no canal também. Isso nos ajuda muito e nós agradecemos. Boa noite, todo mundo. Muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente vai continuar o nosso assunto do último encontro. E eu não sei se alguém leu, se vocês querem apontar alguma coisa. Nosso assunto do último encontro, que vai continuar hoje, é a verdadeira empatia, né? Que é um pouquinho, como é muito contramão daquilo que a gente aprendeu no mundo, então fica meio complicadinho da gente aceitar. Parece que a gente não entende, mas não é de não entender, é de não aceitar, certo? Tem alguém que leu, que quer, apontar alguma coisa? Pode falar, pode desmutar, quem quiser. Flora? O que É, que eu tô vendo? tem um Diz. trecho aqui que me chama, assim, toda a sessão mexe muito comigo, né? Acho que com todos, possivelmente, mas um trecho aqui que mexe muito comigo, que está, assim, na minha mente, é, é aqui parágrafo 6, né? É a sentença 4. Eu disse que se um irmão te pede para fazeres alguma coisa tola, que a faças. Mas esteja certo de que isso não significa fazer alguma coisa tola que vá ferir a ele ou a ti, pois o que ferisse um, feriria o outro. Os pedidos tolos são tolos simplesmente porque conflitam, já que sempre contém algum elemento de especialismo. É, Eu sinto assim uma certa, eu tenho uma confusão é confuso para mim isso, porque é, eu sinto que eu sinto que é importante, isso pode, claro, ser uma visão do ego, a gente aprender a dizer não, a gente também saber colocar um limite, né? Então, às vezes o outro está me pedindo algo que eu não estou afim de fazer. Tudo bem, é o ego, né? Mas se eu for e vou fazer algo que eu não quero fazer para agradar o outro, eu vou estar em conflito também. Então, assim, aquela a velha frase: se correr o bicho pega, se pegar o bicho come. Então, você fica, às vezes, numa situação meio embolada ali. Aí você fala um não porque você não está afim, mas aí você sente aquela culpa, o ego te ataca ali. Como assim? Você não fez para agradar? Ou aí você, de repente, em algum momento, você vai e diz sim. Todo mundo já se viu nessa sinuca de bico. Aí você diz sim, querendo dizer não. Aí você fica vendido. Aí você vai, faz o que o irmão quer, com raiva do irmão. Aí você vai e joga a culpa do irmão. Aí fica aquela coisa assim. Aí eu acho que você quer saber, eu acho que a preguiça que eu tenho de me relacionar é porque isso é confuso demais dentro da minha mente ainda. Eu preciso muito da luz de Jesus aqui ajudar a curar isso em mim, porque isso para mim pelo menos é da forma como eu entendi. De repente não é dessa forma, possivelmente não é que Jesus está colocando aqui. Eu queria não, que você engloba isso. clareasse aqui um pouco Não, isso. engloba isso, claro, engloba isso que você está falando, mas especificamente a gente pode pensar numa coisa. É, ele diz assim: se um irmão te pede alguma coisa tola, faz. Ele faz, ué, faz. Qual é o problema de fazer alguma coisa tola? Só que se isso ultrapassa o limite, pode te causar alguma dor, e não estamos.
às vezes ele dá algum exemplo, às vezes o Jesus dá um exemplo de, por exemplo, uma criança está brincando com uma faca, você tem que ir lá e tirar, não é? Não tem como fazer. Mas aí, nesse trecho específico, ele está falando assim, ó, é, a coisa é tola, sempre é tola, né? Sempre é tola. Olha, faz isso, faz aquilo, mas você precisa olhar para dentro e ver se isso vai te ferir, ou a você ou a ele, certo? Então, por exemplo, olha, a Flora pede para mim, ô Maria Amélia, vai lá e rouba uma joia da Rita, entendeu? Tá? Vai lá e rouba. É assim, eu até poderia fazer isso porque isso é muito bobo, né? Isso é muito bobo. Só que eu sei que vai ferir a mim, vai ferir a Flora e vai ferir a Rita. Então, eu aprendo a falar não, tá? E aí, veja, se for alguma coisa que não me fere, se for alguma coisa que não me fere, e mesmo que eu acho boba, o que que ele está dizendo ali? Olha, o seu irmão está pedindo alguma coisa porque para ele aquilo é muito importante. Para ele aquilo vai dar o valor dele. E você vai ensiná-lo. Você pode até fazer alguma coisa boba. Não precisa ser, né, nesse esse exemplo que eu acho que não foi o melhor exemplo aqui. Mas assim, você pode até fazer alguma coisa que você considere bobo, né, para alguém, mas aí é, como é que assim, mas na sua mente você está pensando, olha, é o que ele está precisando agora, é o que ele consegue aceitar agora. Então todas essas coisas são misturadas, mas quando a gente aprende a olhar para dentro, a perceber o que é que tem de é, verdade para mim neste momento, tá? Verdade para mim neste momento. Isso é muito importante que a gente se lembre disso, porque as verdades do mundo elas mudam toda hora, né? Então as verdades para mim neste momento, se esse pedido vai me trazer algum desconforto ou para mim ou para a pessoa que pediu, eu vou achar uma forma de falar não, ok? Então, e essa forma, é assim, às vezes a primeira impressão, né, quando a gente fala não para alguém, às vezes a primeira impressão é estarmos contra, estarmos atacando. Mas se você tem uma certeza dentro de você que o que você está fazendo é o melhor para você neste momento, seguindo aquilo que você acha que é certo, mesmo que a pessoa, assim, neste momento não entenda, né? Uma hora isso vem à tona, uma hora a verdade sempre vem, sabe? Era aquilo para você. E porque, sabe, meninos, assim, ah, é muito difícil a gente aceitar isso que o Jesus está falando, não é? Que não tem ninguém lá fora. É muito difícil. Então, nas pequenas coisas, quando a gente vai falando e vai achando a verdade da gente, vai falando, vai pensando, sabendo que o que eu estou fazendo é o melhor que eu tenho para fazer agora, o que eu estou fazendo é o melhor, é a verdade para mim. Então, eu isolo aquilo que está ali. Eu isolo, por exemplo, o medo do julgamento, né? Eu isolo o medo de ser rejeitada, o medo de ser preterida, o medo de estar fazendo alguma coisa errada, né? Eu isolo isso porque está lá. Neste momento, eu posso até mudar, mas neste momento, o que eu estou fazendo, já que eu já aprendi, eu estou fazendo isso como consequência de um treinamento da mente, eu já aprendi a olhar para dentro, já aprendi que é isso, que sabe que essa é a minha verdade agora. Aí eu aceito isso, eu faço isso, e se tiver, assim, alguma coisa contra ali, isso não me abala, tá? Então, assim, ser verdadeira com a gente é o que nós temos que aprender, e ser verdadeira com a gente vai resultar, eu garanto isso para todo mundo, vai resultar em ser respeitoso com todo mundo, mesmo que a palavra final seja não, tá? É um respeito muito grande, mas esse respeito precisa estar aqui,
Se ele não estiver em mim, eu não consigo sair, eu não saio disso, tá? Não saio dessa, como é que eu vou dizer? Assim, ó, se eu não respeitar o que eu estou pensando agora, ou o que eu estou sentindo agora, eu vou acabar não respeitando nunca o que tem lá fora. E aí, o conflito que ficou na minha mente, porque eu fiz alguma coisa que eu achava que não era bem isso, ou eu não tinha muita certeza, esse conflito, ele faz o próximo, como fala? O próximo. é, o próximo conflito materializado, vamos dizer assim, sabe? O próximo conflito materializado. Por quê? Porque eu já estou em conflito comigo, eu já estou numa briga aqui. Então, qualquer coisa que apareça ali na frente vai estar ligado a esse meu conflito que eu estou vendo agora, que eu estou sentindo agora, sabe? Mesmo que eu não tenha a mínima consciência disso. Eu não sei se ficou claro o que eu falei, tá? Não sei se está claro isso e, ok? Ah, o Rodrigo está me mostrando uma coisa que eu não estou entendendo, não é nada, Rodrigo? Se for alguma coisa, desmuta aí, por favor, que eu não estou entendendo. Ó, que mais? Tem alguma coisa a mais? Alguém quer apontar alguma parte, alguma coisa? Aí a gente conversa. Se não, tinha um pouquinho acima, tinha uma coisinha que eu queria falar com vocês. Hum? Pode ser? Então, peraí. Deixa eu só pegar aqui. É, ó, é, não queres, né? No parágrafo 3, perdão, tá? A tua parte é apenas a de lembrar-te disto. Não queres que nada do que valorizas venha a ti através de um relacionamento. Não escolhes feri-lo nem curá-lo ao teu próprio modo. Não sabes o que é a cura. Tudo o que aprendeste acerca da empatia vem do passado. Aí ele fala, não tem nada do passado que você quer compartilhar ou quer guardar ou tal, tá? É, veja, aqui, é que eu estou até apontando isso daqui porque alguns alunos já pediram para mim, tá bom? É assim, é, tudo em um curso em milagres se relaciona a relacionamentos, fica bom assim, né? Tá? Tudo. Ah, tá. Então, gente, eu estou falando ataque por causa do Rodrigo, tá? Mas depois a gente vai. Depois você tenta outra vez. Rodrigo, depois você tenta outra vez. Vamos lá. Tudo o que vem, tudo que a gente aprendeu a respeito de empatia é assim, ó. É, eu tô com muito dó, deixa eu escolher alguém aqui. Eu tô com muito dó da Juliana, porque a Juliana tá com uma dificuldade assim, assim, assado. Então, eu tenho muito dó dela e aí eu fico sofrendo muito pelas coisas que ela tá passando, né? Em algum lugar da minha mente tem assim, ó, é, eu sou melhor do que a Ju, porque a Ju está passando por esse sofrimento agora, mas eu sou melhor que ela, só que eu preciso me juntar a ela, me compadecendo com ela e tudo mais, porque eu não sei disso, viu, gente? A gente está falando de uma maneira inconsciente dentro do sistema de pensamento do ego, tá? Então, eu sou melhor do que a Ju, porque veja bem, eu não tenho essas dificuldades que ela tem. Eu não estou passando por essas dificuldades e nem estou reagindo como ela está reagindo a essas dificuldades. Então, o que a gente aprendeu de empatia vem do passado, ou seja, a diferença, tá? Sempre, sempre, sempre vai bater na tecla de diferença, ok? E aí, o que está acontecendo quando eu estou fazendo isso? É um conjunto de coisas, né? É um conjunto de acontecimentos, nem sei se a gente fala isso, mas é um conjunto de coisas acontecendo. Eu estou reforçando, tá, a fraqueza da Ju.
eu estou atacando a Ju porque eu estou reforçando essa fraqueza nela. Eu estou atacando por quê? Porque eu esqueci completamente que ela é o filho de Deus e que é igual a mim. Tá? Então, tudo isso tá camuflado, tá lá atrás, tá na mente, tá tudo, todos esses pontinhos estão ligados, mas a gente não sabe disso. Então, o autor do curso vem trazendo para a gente todos esses detalhes. É por isso, né, de vez em quando tem umas pessoas que reclamam, mas tem muita teoria, né? Tem muita teoria, mas é que ele teve que pegar todos os pontos para colocar, para mostrar para a gente o que está acontecendo na mente, né? Tudo isso que está acontecendo na mente, e ao mesmo tempo, certo? Então é ao mesmo tempo. Aí, veja, o que ele fala para nós, né? Não sei se é nesse parágrafo ou no próximo. Ele fala assim, ó, para de, para de tentar se unir em sofrimento ao seu irmão, tá? Isso é um ataque. Ok? Eu estou fazendo da Juliana uma vítima do meu próprio pensamento ou da forma como eu a vejo, que é mais fraca do que eu, portanto, ela não é filha de Deus. Só que, ao mesmo tempo, este ataque é contra mim. Entende? Porque se eu estou olhando para ela com fraqueza, assim, olhando para ela e achando fraca, na verdade é só o meu conteúdo que está ali, que eu estou vendo, ou vendo ou percebendo. É o meu conteúdo, portanto, eu também estou aqui, né? Eu também me sinto fraca, eu estou me atacando, ok? E aí então a gente perpetua esse sistema de pensamento do ego. Então, o que ele diz, né? O que o Jesus diz ali? Para agora de fazer isso. Não se una ao seu irmão pelo sofrimento, né? Mas escolhe a mim, ele fala, escolhe o Espírito Santo. Ele sabe o que é a verdadeira empatia. Ele sabe o que é. Por quê? Porque o Espírito Santo não acredita no sofrimento, ele não percebe sofrimento, ele não conhece sofrimento. Então, quando a gente se une, ou pelo menos permite que o Espírito Santo fale alguma coisinha com a gente, ele lembra a gente que a outra pessoa é o Cristo, que esse sofrimento está dentro do sistema de pensamento do ego, certo? Que é um sistema de pensamento completamente coerente do começo, meio e fim, porém ilusório, porém falso, não verdadeiro. E aí então a gente começa, mesmo que seja uma fraçãozinha de segundos, a gente começa a ajudar a pessoa porque a gente sai desse sofrimento. Quando nós somos muito envolvidos, né, com alguém, nós somos muito próximos a alguém, fica bem difícil fazer esse movimento, né, de sair e tudo, mas ele não está falando para a gente, ele não está dando uma bronca, ele só está mostrando. Então, ele mostra que a gente reforça o sofrimento nas outras pessoas quando a gente sofre junto, né? Mas a gente sofre, né? Estando junto, sendo uma pessoa muito próxima e a gente olha aquilo, é muito real para todos nós, e não é, isso é para todo mundo. Quando a gente mente para a gente, falando não, sabe, nossa, não acho nada, não sinto nada, então a gente está mentindo. E existe uma parte da mente que vai entrar em conflito. E aí o conflito é projetado. E aí mesmo que não seja nesta situação, o conflito da minha mente ele é projetado em outras situações, não é naquela específica, por exemplo, tá? Mas aí a gente fica, uma fração de segundos a gente fica bem, então a gente lembra um pouquinho mais. Daí a pouco a gente tenta de novo, sabe? Fala com o Espírito Santo, porque se a gente tentar se comunicar, né? E normalmente são tentativas mesmo, né? Quando a gente tenta se comunicar é, com, através do Espírito Santo, né, por meio, junto com ele, nós não estamos falando de um ego com outro ego, certo? Porque o Jesus, o Espírito Santo, não pode ser ego, certo? Então, nós estamos falando com a parte da mente dele, tá? Com a parte da mente dele que é igual à minha,
ok? Que é igualzinho a mim, é igualzinho a mim. E só que, vejam lá, vejam bem, a, quando a gente fala em sofrimento, normalmente, não estou falando que é só isso, mas normalmente a gente pensa em doença, tal, né? E a gente pensando em doença, se o nosso objetivo, né, se a nossa meta for a cura daquele corpo, entende? E lógico que muitas e muitas vezes é isso mesmo que vai acontecer, tá bom? Então, mas se a meta é aquela, eu não consigo deixar de estar usando a falsa empatia, ok? Então, mas se eu estiver usando a falsa empatia, eu só preciso estar consciente disso, eu não preciso mudar. Eu não preciso mudar a minha mente, tá bom? Eu sei que muitas pessoas acompanharam aqui, eu estava com a minha sobrinha muito doente, é uma doença rara, badadá, badadá, mas, e aí, assim, eu estava completamente envolvida na dor, na dor. O problema não é esse envolvimento na dor, né? E o Jesus fala isso, não sei se é nessa partinha mesmo, porque eu não tive tempo de ler hoje, mas, né, para recordar, mas ele não fala isso explicitamente, mas ele fala, olha, o problema não é você sentir dor. O problema não é você olhar para o seu irmão e querer acabar com aquele sofrimento, entende? Esse não é o problema. O problema é você não estar consciente disso. Tá? Esse é o nosso único problema. Então, assim, aí apelar, fazer as orações no primeiro degrau da escada, né? Olha, pelo amor de Deus, cura minha sobrinha, pelo amor de Deus, não deixa ela sofrer, pelo amor de Deus. Tipo, sabe, falei milhares de vezes com Jesus, entende? Falando para ele, ou me ajuda aqui, né? Só que nesse ínterim, em todos os intervalos, eu sempre tenho, porque minha mente está treinada para isso, ó. Me ajuda a ver como você vê, me ajuda a pensar como você pensa. Então, eu faço o movimento, tenho consciência, volto para dentro, vejo, mas é assim, o apelo, não é? Para a gente não ver, para a gente acabar com o sofrimento, a gente não, né? Para o Deus acabar com o sofrimento daquele corpo, ele sempre vai existir. E a gente não precisa ficar mal por causa disso. E a gente não precisa achar que a gente não é um bom estudante de um curso em milagres por causa disso, tá bom? Porque ele vai explicando para a gente, nós ainda vamos fazer muitas vezes, porque este mundo é muito real. E não tem problema, não tem problema. Ele vai falando assim, ó, eu tô com você, a gente vai indo, vê o que dá para fazer, vê o que você consegue fazer agora, né? E a cada vez que a gente lembra de alguma coisa, mais um pontinho na memória, né? Que vai acontecendo, mais um pontinho na memória e vai aumentando os pontinhos, sabe? Em relação não apenas a memória ficar mais simples, mas também em relação ao Espírito Santo, a gente confiar mais no Espírito Santo, na parte da nossa própria mente que pensa em Deus. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Assim como o ego pega milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo, o Espírito Santo também, porque todas as milhares de coisas vão acontecendo, vão sendo, como fala? Vão sendo. Ai, fogem algumas palavras, elas vão sendo usadas, porque todas as milhares de coisas que o ego fez, né, que a gente fez junto, vão sendo usadas para reverter isso, né, para reverter essa crença, esse jogo, essa loucura de achar que a nossa realidade é só essa, tá certo? Bom, e aí? Gente, aí eu falo sem parar e daí vocês não falam, depois o pessoal lá no YouTube vai reclamar, hein? Ó, que aí falei sozinha. Deixa Maria eu. Amélia, Oi, bem. eu sinto assim que eu tive assim, passei, né, por algumas situações com os meus pais, eles são idosos, né? E assim, a experiência que eu tive claro, exatamente como você descreveu, a gente ser totalmente verdadeira, a gente observa a falsa empatia ali atravessando a gente, né? Aquele sentimento, a gente, né? Eu sinto que quando a gente consegue estar o mais presente possível,
para essa experiência de falsa empatia, de alguma forma ela abre mais o coração para a gente se conectar mais com o espírito. Exatamente como você disse, a questão é a gente fazer isso de forma inconsciente, achando que é assim mesmo. E é Uhum. diferente quando a gente se observa, aí é um treinamento mesmo da mente, né? Enfim, meditação, cada um tem a sua Claro, forma, né? Junto com Jesus, para conseguir o que a gente conseguir estar presente naquele momento que a gente está sentindo aquela dor de ver um ente querido sofrendo, o medo da perda, bem, o ego ele vem, mas ele vem e você consegue sentar ali um momento que seja, aceitar esse momento que você está sentindo aquilo, eu sinto que abre mais o coração para você ter uma experiência de sem perdão. Por isso dúvida. que assim, o ego ele sobrevive na negação. Ele quer que a gente use o curso para negar o que a gente está sentindo e ficar com frases feitas. Ah, é ilusão que eu estou sentindo, não estou vendo nada. Usar o curso como defesa contra a verdade, né? Um igrejismo em torno do curso, enfim. Mas se a gente aceita essa experiência, exatamente como você descreveu, eu achei isso muito, assim, muito importante. A sensação que eu tenho é que abre mais o coração, assim, um sentir mesmo, você fica mais aberto. Livre. E eu tive alguns momentos de conseguir ter frações de verdadeira empatia, mesmo ali com a minha mãe ficou meio doentinha um tempo atrás, e eu estava sentindo aquele medo, eu estava no controle, aquela coisa, né, sendo mãe dela ali, momento que eu tinha de tempinho para ficar comigo e me recolher e ser verdadeira com o que eu estava sentindo, eu tive momentos de presença, assim, de conseguir estar com ela 100% no espírito, assim, momentos que Uhum. sejam. E isso é muito importante para a gente entender que é possível praticar o curso, mas dentro dessa verdade, a gente sendo genuíno com o que a gente está sentindo. E não é Claro. legal esse sentimento que acontece com todos nós, principalmente se são entes mais próximos, né? Então, Sim. é possível, sim, porque dá uma sensação de quando a gente lê, a gente se sente meio intimidado. Pô, eu nunca vou conseguir praticar isso aqui. Jesus está tirando sarro de mim, meu, eu não vou. Isso aqui, que o ego vem, né? Ele que fala. É impossível isso. Como? Teu bichinho de estimação está morrendo e você está ali. É, mas são frações de pequenos momentos, mas sendo a gente verdadeiro com o que a gente está sentindo, né? Claro. Observando essa falsa empatia ali, é tudo observador mesmo, né? Então, Sempre. acho que isso é muito importante, assim, esse ponto. Sempre. Assim. É assim, talvez seja bom até a gente lembrar que eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu encontrei algumas pessoas nessa caminhadinha com o curso que assim, era uma pergunta simples, né? Olha, você gosta disso ou gosta daquilo? Não sei. Você sente alguma coisa, né? Ou raiva quando acontece algum... Não sei. Então, assim, como a gente está muito acostumado a olhar lá fora, a perceber as coisas só fora e a esconder tudo que a gente pensa que é horrível, então a gente acaba não tendo coragem de olhar para dentro. E isso pode chegar às vias de uma psicopatia mesmo, né? Uma doença. Entende? Tem até um nome, alexitimia, né? Quando você não consegue realmente dar nome ao que você sente. Então, é todo esse exercício que parece, às vezes, né? Nossa, é isso, é aquilo, é muito mais simples do que o que a gente pensa, né? É olhar para dentro e aceitar, né? Então, essa palavra é bem difícil, né? Essa palavra aceitar, porque a gente olha muito para fora e a gente acredita no mundo que a gente mesmo fez. Então, e os ditames desse mundo são sempre, né? Olhe para fora, veja o que tem ali, ali fora pode te atingir, e assim, e por aí vai. Por quê? Porque precisa que a gente não tenha nenhum poder de escolha, não é? Mas não é o mundo, não é a sociedade, não são as religiões, não é nada disso. É a nossa própria crença.
certo? E porque a gente vai aprendendo isso aos poucos, a gente vai resgatando esse poder, não é? E para o curso é muito mais simples do que qualquer outra coisa, de quando eu fui anos e anos e anos buscadora, né, de coisas e tal, mas é muito mais simples, porque a gente só tem duas escolhas. Numa delas, nós estamos acostumados, né? Todo mundo está acostumado a olhar para o outro como sendo o outro, a não ter nada a ver com isso, né? E o mundo é isso, o mundo é aquilo. Mas aí a gente tem uma escolha, né? Aliás, só tem as duas escolhas. Uma a gente está acostumado e a outra está sendo apresentada, não é? Não apenas pelo curso, lógico, né? O curso é um curso em milagres, certo? Então, não, esse é o meu caminho, né? Mas, então, vamos lá. O curso vai dizendo para a gente que a gente pode escolher o Espírito Santo. A gente pode escolher a parte da nossa própria mente que pensa com Deus, tá? E sendo essa parte da mente que pensa com Deus sendo a gente mesma, então a gente pode pedir toda hora. Não estamos pedindo um favor para ninguém, tá certo? E é isso, e isso vai, a gente vai se acostumando com essas ideias, não é? Nós vamos nos acostumando com essas ideias que são muito diferentes das ideias que a gente aprendeu no mundo, né? No mundo que a gente mesma fez, tá bom? E é importante lembrar que a gente precisa falar isso, que o mundo que a gente fez, porque falando assim, reforçando essa ideia, nós vamos nos lembrar que nós temos o poder de desfazer, ok? Não, não o mundo inteiro, porque isso assusta muito, mas os nossos entraves, os nossos problemas, as nossas coisas aqui. Se fui eu que fiz, eu posso desfazer, ok? Ó, mais um pedacinho aqui. Ah, não há nada no passado que queiras compartilhar, porque o passado é só mostra que é diferente, né? Então, não uses, eu estou no parágrafo 3, tá bom, moçada? Não uses a empatia para fazer com que o passado seja real e assim perpetuá-lo. A empatia aprendida no mundo, ela é essa empatia de perpetuar a diferença, tá? Deixa-te gentilmente de lado, deixa você mesmo gentilmente de lado e permite que a cura seja realizada para ti. A gente, de forma intencional, né, e didática. Então, o Jesus põe o Espírito Santo como fora da gente, porque a gente não consegue se identificar, não é, com ele, porque a gente acha que a gente tem um monte de defeito, que a gente não poderia ser santo, né, e tal. E então, aí fica por isso, é uma forma didática de falar. É até por isso que sempre o Ken Wapnick sempre falou para gente, ó, cuidado para não levar esse curso ao pé da letra, porque você vai achar que ele está sendo é, contraditório, tá? Então, mas ele não é contraditório. Depois a gente olha de novo e vai vendo que é uma linha reta de pensamento. Deixa eu ver o que mais que eu assinalei aqui. Ah, ele fala assim que quando a gente aceita o Espírito Santo, né, como hóspede, ele usa a palavra hóspede aqui, né? Então, agora eu convido o Espírito Santo para fazer as coisas para mim. Eu convido o Espírito Santo para interpretar as coisas para mim. Então, neste momento, eu falo, show. Não tenho mais, não quero pensar mais em passado, não quero nada. Eu fico naquele instante e aceito que ele veja para mim. Então, essa oração bonitinha, é só isso que ele está falando, ó. Concentra a tua mente, no final do parágrafo 3, tá? Concentra a tua mente apenas nisto. Eu não estou só e não iria impor o passado ao meu hóspede. Normalmente a gente quer falar para o Espírito Santo, ó, você faz aquilo outro, tá? Então, ó, agora eu estou livre. Agora eu falo assim: eu não iria impor o meu passado ao meu hóspede. Eu o convidei e ele está aqui. Eu não preciso fazer nada, exceto não interferir, que é uma parte muito difícil para nós que somos identificados com o ego, né? Não interferir. Então, tá, olha, é,
A pessoa que a gente gosta muito, ela está sofrendo, e aí a gente está assistindo e eu não vou interferir. Não, então eu não vou interferir porque eu abri mão de achar que eu sei alguma coisa. É super difícil. Claro que é, e ele sabe disso, mas ele está falando, olha, pelo menos por uma fração de segundos, faz isso comigo, né? Faz aqui, ó, vamos lá. Nessa fração de segundos, eu vou lembrar que eu não tenho que fazer nada, a não ser não interferir, tá? Então, a gentileza do autor do curso, que não é deste mundo, pode ser usada por todos nós, assim, a qualquer momento, e mesmo que seja só um pouquinho, certo? Ah, vou continuar, tá? Quem quiser falar, tira o microfone, desmuta, amores, porque eu tô aqui no PDF, ó. A verdadeira empatia é daquele que tem o conhecimento do que ela é. Aprenderás a sua interpretação da empatia se permitires que ele use a tua capacidade para força e não para fraqueza. Força é compartilhar, força é união, ok? Ele não irá abandonar-te, mas certifica-te de que tu não o abandonarás. A humildade é força apenas nesse sentido: reconhecer e aceitar o fato de que tu não sabes. É reconhecer e aceitar o fato de que ele sabe. A gente não pensa nisso, né, moçada? A gente não pensa assim, olha, se eu reconhecer que eu realmente não sei para que serve coisa alguma, eu não sei o sentido que tem esse mundo, eu não sei o significado das coisas, porque tudo foi aprendido, foi aí automaticamente eu estou dizendo para mim mesma que ele sabe. Tá? A gente não pensa nisso. A gente até às vezes fica meio perdido, falando, bom, peraí, se eu não sei, então como é que acontece? Né? Como que eu vou saber? Entende? Esse é até um pensamento normal, né? Como eu vou saber? Se eu não sei agora, como que eu vou saber? Aí a gente vai falando, a gente vai olhando, né, para a mente e vai pensando, olha, se eu não souber, se eu não é, se eu não tiver que impor aquilo que eu penso que eu sei, eu vou ser informada sobre a verdade, tá? São coisas que a gente não pensa direito, mas é assim. Tudo bem? Ó, vamos lá, hein? Se tiver alguma coisa esquisita, vocês vão me interrompendo. Ó. Não está certo de que ele fará a sua. Não estás certo de que ele fará a sua parte, porque nunca fizeste até agora a tua completamente, tá? Não podes saber como responder o que não compreendes. Não sejas tentado nisso e não cedas ao uso triunfal que o ego faz da empatia para sua própria glória. O ego sempre vai usar a empatia para sua própria glória, ok? Mostrando a diferença, falando que a gente é muito melhor do que o outro, e de vez em quando, de vez em sempre, né, lá escondido, nós somos muito piores do que o outro, aí depois muda, ok? Ó, eu assinalei aqui também, no parágrafo 6, tá? Que só complementa isso que a gente está falando, ok? Ó, o significado do amor se perde em qualquer relacionamento que procure a fraqueza e espere lá achar o amor. Aí, na sentença 4, que foi a que eu assinalei aqui, nós temos assim, ó. Eu disse, esse aqui é que a Flora apontou, né? Que a gente já conversou um pouquinho. Eu também tinha assinalado, viu, Flora? É, Vamos só completar aqui esse parágrafo. Ó. Os pedidos tolos são tolos simplesmente porque conflitam, já que sempre contém algum elemento de especialismo. Especialismo é o que a gente vai falar bastante na nossa conferência, inclusive, né? O especialismo todo relacionamento, né? Todo relacionamento para substituir Deus, ou seja, todo relacionamento com pessoas e com coisas e com situações que eu penso que eu dependo.
tá? Eu dependo para ficar bem, ou dependo para me sentir assim, ou dependo para fazer alguma coisa. Então, esse é o especialismo. E os relacionamentos especiais são esses que nós fizemos para substituir Deus, ok? Não são os relacionamentos mais próximos, mais íntimos, são todos, todos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu assinalei mais umas coisinhas aqui, ó. A sentença 8 desse parágrafo mesmo, do parágrafo 6, ó, antes, a sentença 7, né? Só o Espírito Santo reconhece as necessidades tolas, assim como as reais, tá? Ele põe no plural aqui as reais, e aí parece que ele se contradiz, porque quando Jesus fala assim, você só tem uma necessidade, tá? Que é a de reconhecer que você é o filho de Deus. Essa é a tua única necessidade. E aqui ele fala no plural. Por isso que de vez em quando fica meio gozado. Mas ele está falando dentro de um contexto ali, só para falar que dentro desse contexto do mundo, o Espírito Santo é a parte da sua própria mente que sabe quais são as necessidades bobas, sem sentido, e mesmo dentro desse contexto, quais são as reais, ok? E ele te ensinará como satisfazer a ambas, sem perder nenhuma delas. Esse, a, como é que, a crença no sacrifício, moçada, sabe? Ele está falando aqui muito sobre isso. A crença no sacrifício, como ela é intrínseca a esse estado que a gente sente de estar separado um dos outros e de Deus, como ela é intrínseca a isso, tudo que acontece aqui parece que se eu aceitar os ensinamentos do Espírito Santo, parece que eu vou ter que abrir mão, sabe, das coisas do mundo. Não quero, não dou conta. Então ele está falando, você não vai ter que abrir mão de nada, você não vai ter que desistir de nada enquanto for importante para você, tá? E essa parte é muito importante, porque é óbvio que o sistema de pensamento do ego vai usar, né? O ego, a gente fala dele como uma entidade, mas ele não é uma entidade, é a nossa própria resistência, a ideia de resistência ao amor. Então, o ego vai usar isso para falar: olha, tá vendo? Se você ouvir o Espírito Santo, você vai ficar sem nada. Você vai ficar sem as coisas que você gosta, você vai ficar. Então, é super importante a gente lembrar que nós não vamos sacrificar nada, coisa alguma, principal, assim, enquanto for importante para a gente, ok? É, tu tentarás fazer isso só em segredo. E pensarás que ao satisfazer as necessidades de uma, das necessidades bobas e as necessidades reais, né? Quando você vai e pensarás que ao satisfazer as necessidades de uma, por exemplo, as bobas, perdão, não comprometerás a outra, porque as mantém separadas e secretas. Esse não é o caminho, pois não leva à vida e à verdade. Nenhuma necessidade ficará por muito tempo sem ser satisfeita se a deixares àquele cuja função é satisfazê-las. Essa é a função do Espírito Santo, não tua. Porque quando ele fala assim, embora a gente esteja conversando sobre o Espírito Santo sou eu também, o ego sou eu também, a nossa identificação é com o ego. Então, quando eu falo eu, sou eu, mas o ego, tá certo? Tá? Então, aí ele fala, aí ele fala, essa não é a tua função. Por quê? Porque quando eu falo eu, sou eu, mas o ego. Se é eu, o indivíduo, sou eu, mas o ego, ok? Então a gente se acostuma com essa ideia de que euzinha, identificada com o ego, não sei nada, não vou conseguir satisfazer as minhas necessidades. Então, o Espírito Santo é, é quem pode fazer isso, é a parte da minha própria mente mesmo, ok? Ó, ele não.
ele, o Espírito Santo, não as satisfará secretamente, porque quer compartilhar tudo o que dás através dele. É por isso que ele dá. O que dás através dele é para toda a filiação, não apenas para uma parte dela. Deixa a ele a função que lhe pertence, pois ele a cumprirá se apenas lhe pedires que entre em teus relacionamentos e os abençoe para ti. A, a verdadeira empatia, ela é então compartilhar. A verdadeira empatia é o reconhecimento, tá, da igualdade, ainda não é a unicidade, ok? Mas o reconhecimento da igualdade. Então, eu reconhecendo que eu sou igual ou, né, a mesma que alguém, eu não guardo mais para mim as coisas, eu não guardo mais, eu não guardo eu não estou falando nem de, não, não é de coisa material, gente, mas sabe, eu não guardo a minha disponibilidade para perdoar, eu não guardo para mim. Eu estendo, sabe, sem medo o meu amor. Eu não preciso estender ou mostrar para todo mundo que eu amo, eu não preciso sair por aí falando eu te amo, não é nada disso. Mas é a capacidade que eu tenho de não esconder isso de mim. Então, eu compartilho os meus pensamentos de perdão. Eu compartilho os meus pensamentos de compaixão. Compaixão é diferente de dó, tá? É assim, eu sei que, por exemplo, é, quando alguém faz alguma coisa muito insana, né? Muito insana, é claro, né? A primeira coisa que a gente faz é dar uma condenada, né? Fala, "Ô, pelo amor, né? Olha só." Mas depois eu entro na compaixão, eu posso entrar na compaixão e compartilhar essa compaixão. Não preciso falar, isso é importante que a gente se lembre disso, tá? Não preciso falar com ninguém, não preciso replicar isso, não preciso escrever, não preciso nada. Eu preciso me lembrar, ok? Porque quando eu me lembro que as pessoas só agem, né, de duas formas e as pessoas só sentem duas coisas. Então, quem fez alguma coisa muito insana fez porque estava com medo, ok? Então, e aí é, fica mais fácil a gente chegar perto daquilo que o Jesus fala, né? Pode perdoar, isso dá para perdoar, porque tudo dá para perdoar, certo? Desde que, né, eu me lembre que nós estamos falando de um mundo completamente ilusório, tá? Ou de um mundo que não pode ser real. Porque se isso aqui for real, aí o perdão não tem sentido, o perdão verdadeiro fica inviável, ok? Então, mas a gente guarda isso num pedacinho da cachola. Então, antes de chegar nisso, né, de lembrar que esse mundo não é real, tem todos os passos antes, mas eu começo por aí. Por que que uma pessoa, ou eu mesma, né? Por que que alguém ou eu mesma cometi uma insanidade, né? Fiz alguma coisa insana? Porque eu estava com medo. Se eu não tivesse com medo, eu me lembraria, né, de que nós somos iguais e eu compartilharia toda a minha paz ou minha alegria ou tal e etc. Ok? Quando eu me esqueço disso, eu me vejo completamente separada, eu vou cair ou na defesa ou no ataque. Sabe, é assim, a gente pode falar isso com milhares de detalhes, né? E com milhares de exemplos, centenas de milhares de exemplos, mas no fundo é só isso. Ou é amor ou é medo, tá? Então, e aí, assim, a verdadeira empatia vai lembrar a gente de que todo mundo só sente isso, ok? Ou amor ou medo. E o medo é um pedido de amor. Então, aí nós podemos compartilhar. Quando a gente compartilha isso, no sentido de não, não, mas fulano não merece, cicrana não merece, toda essa balela, né, que tem, sabe, que o ego faz, eu bloqueio esse compartilhar, tá? Eu bloqueio e
resultado disso não é um efeito colateral, porque é imediato, tá? Imediato. Eu me sinto em falta, ok? Daí eu me sinto em falta. E aí mantenho a separação, mantenho a separação. Mas o que que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando sobre compreender o mecanismo da mente. Compreender. E vamos cair nessas armadilhazinhas todas mesmo, de ver diferenças, e etc, etc. Mas quando a gente percebe, não é ficar louca procurando, né, as coisas. Nossa, então agora eu vou o dia inteirinho eu vou prestar atenção nisso. Não, não, não tem, né? Isso é balela do ego mesmo para encher a paciência da gente. Mas quando eu percebo que tem alguma coisa me perturbando, principalmente, né, as coisas que me perturbam pouco ou que são pequenas para mim que eu consigo lidar com elas. Quando isso acontece, aí eu começo a organizar a minha mente no sentido de ver toda essa parte teórica que a gente conversa, toda essa parte teórica apresentada em 700 e tantas páginas nesse livro-texto, e aí a gente começa a falar, bom, isso faz sentido, então tá. E eu começo a desconfiar de todas as minhas interpretações, eu começo a desconfiar de tudo aquilo, de todo aquilo que eu já tinha certeza que tinha que fazer, etc, etc. E aí, então, eu vou desmanchando, porque essa dinâmica né, de esconder as coisas, não compartilhar, de ficar vendo diferença e tudo mais, ela existe só porque a gente não olha para elas, tá? E aí a gente vai aprendendo a olhar para isso aos poucos, devagar, né? E vai dando mais risada da gente mesma, certo? Porque vai cair nisso mesmo, entendeu? E aí, quando a gente se pega muito brava com alguém, daqui a pouco a gente lembra que o conteúdo é nosso, que o roteiro é nosso, que as coisas são todas nossas, então aí a gente dá risada da gente e boa, né? E aí nós vamos escapando dessas armadilhas. Alright, amores? Bom, nosso tempinho acabou. Alguém quer falar alguma coisa? Precisa falar alguma coisa? Não? Então tá. Então aí a gente volta não, daqui a 15 dias a gente não volta. Ah, volta, né? Volta sim, dá tempo, né? O nosso encontro é na outra semana não precisa. Nós vamos na conferência, né? A conferência está ficando cada vez mais gostosa, estou curtindo demais fazer tudo isso. E esse encontro vai ser uma delícia, encontro de corpinhos. Mas, enfim. E aí a gente volta daqui a 15 dias. Se vocês quiserem continuar com esse assunto, daí vocês me falam lá, ou se a gente continua mesmo até na próxima sessão, que aí ele reforça, né, o que ele está falando nessa verdadeira empatia. E aí então a gente continua trocando uma ideia aqui, tá bom? Ó, super obrigada por vocês estarem aqui, tá? Então, em pé, daqui a 15 dias. Obrigada, Maria Amélia. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada, viu? Tchau, obrigado. Muito obrigada. Até Beijo. mais. Tchau, tchau. Tchau.